temos uma promessa na Bíblia de sermos salvos. Vocês concordam comigo? E parece que a promessa implica muito pouca coisa. Há um versículo na Bíblia que parece que é muito redutor no sentido daquilo que eu preciso de fazer para ser salvo. Parece que é um versículo que reduz muito aquilo que é-nos pedido de Deus para mantermos a nossa salvação. E quem é que sabe qual é o versículo? Alguém consegue? Vai ganhar um apartamento no Algarve se tiver dinheiro para pagar. Eu posso até ajudar a encontrar. E uma comissão ganhar. Está certo. Eu peço o versículo. Vou começar por Romanos. Pode? Eu estou a falar em Romanos. Tinha falado. Mas eu gostei do teu versículo. Romanos 10, só falta o versículo. Agora já não ganho um apartamento, ganho um copinho de água que eu vou-lhe dar ali. Pode ser uma garrafinha, uma botelha. Uma botelha, ali para os irmãos que falam espanhol. Romanos 10, não vale a pena olhar. Ninguém sabe? Não. Eu vou dizer, é o anterior ao versículo 10. O anterior ao versículo 10. Isso, e agora sabem todos. Vamos abrir Romanos 10, versículo 9. Amém? É um exercíciozinho, também faz bem, não faz? A saber, vamos ler juntos. A saber, eu queria ouvir-vos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Parece fácil, não parece? Então vamos lá, vamos confessar para sermos todos salvos, já podemos ir embora. Vamos lá. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu acredito que Ele ressuscitou dos mortos. Vamos embora, acabou o culto, já estamos salvos. Está resolvido. Está ou não está? Hã? É assim tão fácil? Quem é que é? Pois deveria, dava menos trabalho. Ele disse, o nosso Ruben disse, deveria ser. Dava menos trabalho, é verdade. Mas, irmãos, é verdadeiramente fácil e é verdadeiramente certo o que está escrito. Porque quando nós lemos este texto, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, não é na tua boca, é no teu coração, creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, és salvo. É verdade. Eu vou começar pelo segundo ponto, vou colocá-lo em primeiro. A ressurreição dos mortos, parece que a ressurreição dos mortos no tempo de Jesus e também ainda hoje se critica muito este aspecto, é a base da nossa salvação. Não sei se vocês sabem que a crer de facto em nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou é algo extremamente importante. No nosso contexto atual, 20 séculos mais tarde do acontecimento, parece uma coisa distante e pouco interessante. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou, muitos dos que acreditam nem sabem porque é que acreditam, não têm qualquer argumento teológico, científico ou até histórico para poder argumentar nessa fé. Porque a crença de que Jesus ressuscitou é algo tão valioso que a doutrina da ressurreição, ela é a base da garantia da nossa eternidade com Deus.
E é interessante nós começarmos por este aspecto, porque muitas vezes nós estamos a ignorar um facto que é dos mais relevantes da Bíblia. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E acreditar nisto é algo tão grandioso que me leva a crer que a minha vida, ela é vivida na terra, mas tem como um grande objetivo, que é a vida eterna com Cristo. Porque a Bíblia ensina muitos textos, não vou apresentar a teologia da ressurreição, mas sim alguns aspectos que poderão ser relevantes para melhorar a nossa fé, para acrescentar aquilo que já que sabemos, mas a teologia da ressurreição, ela implica, quando eu creio, implica que eu sei que também vou ressuscitar dos mortos, porque está escrito. Se ele ressuscitou, eu ressuscitarei com ele. Nomeadamente o batismo nas águas supõe e explica que morremos com Cristo, ressuscitamos com ele. Se Cristo morreu, também nós morremos para o mundo, para o pecado. Esta aplicação espiritual do batismo. E quando nós levantamos para uma novidade de vida, uma vida nova, mas também é como se a ressurreição estivesse em foco. Então, a crença na ressurreição de Jesus, de facto, ela gera na nossa vida uma alegria inexplicável. Porquê? Porque eu vivo com a noção de que a minha vida não é só terrena. Quando eu perco alguma coisa na terra, eu fico triste, claro que sim, mas eu tenho para além daquilo que é terreno, aquilo que me espera, que é eterno. Vocês entendem? Porque a terra fala do que é da terra, mas a eternidade fala do que é eterno, não é? E nós temos esta percepção. Quando um cristão de facto entende a teologia da ressurreição, ele confessa, não só ele confessa a ressurreição, como ele crê com todo o seu coração. Havia no tempo de Jesus os que não acreditavam na ressurreição, os saduceus em especial. Havia fariseus também com algumas dúvidas, mas especialmente os saduceus, não é? Eles tinham muitas dificuldades e houve muitas questões, irritações. Você pode abrir na sua concordância de ressurreição. Eles não só não acreditavam, como faziam guerra contra os que acreditavam na ressurreição. E quando Jesus morreu, Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus tinha informado que a sua ressurreição seria real, de tal forma que os soldados romanos, sabendo disso, colocaram guardas para que impedissem Jesus de ressuscitar. E é interessante nós vermos como todo esse contexto espiritual foi tão importante que foi a base da pregação da igreja primitiva, a ressurreição de Jesus, que hoje se diluiu. Eu não sei dos irmãos que até ministram a palavra, ou já pregaram a palavra em tempos passados, ou que ainda hoje pregam. Muito pouca gente prega sobre a ressurreição. Parece que não há uma mensagem atrativa. Parece que não tem relevância para quem vive. E no tempo de Jesus era a base. Quando você pega logo em Atos 2, Pedro pregando o Evangelho, falou que Jesus ressuscitou dos mortos. Você pega em todo o Novo Testamento e a ressurreição de Jesus era a base da pregação. Vós o crucificaste, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Esse que vocês mataste, esse que não sei quê, ressuscitou e está vivo. E está aqui em espírito e em verdade. Então nós, muitas vezes, não damos valor e relevância para aquilo que representa a ressurreição de Jesus. Em Atos 17, 32, diz assim: entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam sobre esse assunto. Te daremos ouvidos noutra oportunidade. As discussões de Paulo e as dúvidas e a incredulidade de quem o ouvia. 1 Coríntios 15, que é um texto muito forte sobre a ressurreição, ele fala assim no versículo 12, que eu quero ler. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Estava Paulo a reclamar com a igreja em Coríntios, uma igreja enorme, na cidade de Coríntio. É uma igreja que tinha, a Bíblia diz no primeiro capítulo, nenhum dom lhes faltava.
ou seja, era uma igreja composta por um grupo de pessoas muito santas que viviam um cristianismo autêntico, mas ao mesmo tempo também era uma igreja que tinha gente que criticava aquilo que era ensinado, nomeadamente a ressurreição dos mortos, entre outras coisas. Há mais coisas. Essa igreja que tinha gente maravilhosa, encontramos nela também gente que se embriagava na própria igreja no dia da ceia do Senhor, que era praticamente todos os domingos. Entendem? E eles embebedavam-se. Diz a Bíblia, você veja o capítulo 11 de 1 de Coríntios, em que havia um grupo que ia para a igreja fazer a festa Ágape, que é uma festa que eu acho maravilhosa, praticamente fazemos-la uma vez por ano, na passagem de ano aqui, não é? Só não participamos com a ceia do Senhor, nunca fizemos, não quer dizer que um dia destes não o façamos, não é? A festa Ágape, que a igreja se reunia para comer juntos, uma refeição, a igreja fazia uma refeição para todos e depois partilhavam a ceia. Mas só que havia gente que ia para lá embebedar-se. E a gente ia para lá para comer e beber. Tanto que Paulo teve que arrumar a casa. Mas havia nesta igreja, veja, um grupo de gente santa, maravilhosa, que cria em tudo o que foi ensinado pelos apóstolos. Havia um grupo maroto. Também havia um grupo de gente que andava em tribunal uns contra os outros. Na igreja de Coríntios havia gente que andava zangada, negócios desonestos dentro daquela igreja. Pessoas, aquilo era uma igreja, irmãos, que quase eu desejaria não ter. Sério. Estou-vos a dizer, havia prostituição dentro da igreja. Havia um rapaz que se deitava com a mulher do pai, que não era sua mãe, era madrasta. Ou seja, tudo isto esta igreja tinha. E também tinha as questões teológicas, nomeadamente a ressurreição. E Paulo teve que trazer esta mensagem à igreja. Verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Vamos parar mais um pouquinho e vamos continuar ainda. Para que é que nós temos que entender que é importante a ressurreição? Porque se não entenderes a ressurreição, provavelmente tu não estás a entender bem a tua fé. Provavelmente tu não tens uma percepção da eternidade. Provavelmente tu estás a viver um cristianismo com base em algo emocional ou algo relacional. O teu cristianismo pode estar relacionado com pessoas e não com fé, não com princípios, não com a verdade. Vocês entendem? Porque eu vivo neste mundo e luto para ser fiel, não só porque eu quero agradar a Jesus, mas eu também tenho em alvo a minha fidelidade, como diz a Bíblia, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa. Então há que ser fiel até à morte para ter a coroa da vida. Logo, eu não venho à igreja, eu não procuro viver o cristianismo só porque sim. Porque senão, como diz o próprio texto, comamos, se não há ressurreição, comamos e bebamos e amanhã morramos. Porque se muitos nem desfrutam do mundo, nem desfrutam de Deus. E nós, como igreja, temos que entender estas verdades. Ora, voltando ao versículo 15, e se Cristo, 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Alô? A ressurreição é a base da nossa fé, a garantia da nossa eternidade, a fonte da nossa esperança. Eu vou dizer qual era o quadro de Jesus ter vivido o que viveu e não ter ressuscitado. Tudo o que Jesus falou, o Antigo Testamento inclusive apontava para Cristo e falava que Jesus ia ressuscitar. Houve vários símbolos, houve vários... Olha, por exemplo, até a própria situação de Jonas, não é? De Jonathan, aquele que foi comido pela baleia, não é? O Jonas. E diz a Bíblia que
ele teve 3 dias no ventre de um peixe. E ao terceiro dia saiu do ventre, prefigurando o que viria a acontecer com Jesus Cristo. O próprio Jesus falou dele. Muitas coisas estão escritas ao longo de todo o texto sagrado que apontaram para este acontecimento. E há uma coisa que nós precisamos de entender, que se Jesus não ressuscitasse, a sua vida e obra tinha sido bonita, era um homem da história, tinha marcado a história, mas a sua obra não foi completa. Vocês entendem? Porque se ele não... Olha o que é. Ele passou um cheque sem fundo, sem verba, sem dinheiro. Porque ele fez tudo bonitinho, mas chegou a hora de ressuscitar e não ressuscitava. Há uma frase na Bíblia que diz que aquilo que Jesus temia, parece que Jesus tinha um certo receio. Mas quando Jesus disse a palavra está consumado, significa que o plano da redenção foi completo. Compreende? Foi completo. E ao ser completo, ele só esperou que Deus o ressuscitasse dos mortos, aquele corpo. E é interessante nós crermos nisto, irmãos. Em Atos 23, havia uma contenda, já um bocadinho a repetir aquilo que realmente se dizia, e só para vocês terem base, 23, 6 a 8 diz: contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao preferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polémica entre fariseus e saduceus e a Assembleia ficou dividida. Ou seja, era uma guerra que havia no primeiro século por causa da ressurreição dos mortos. Era uma guerra. Paulo foi preso por causa da ressurreição. E lógico que todos sabemos, não é, o que aconteceu para minimizarem ou diminuírem esta fé. Eu estava a estudar sobre isto e encontrei um rapaz que escreveu 15 razões porque acredita, que provam a ressurreição de Jesus. Não é autoria minha, embora podia ser, porque são coisas simples, mas há um facto, entre muitos factos, claro que alguns não estão aqui mencionados, há um facto que prova, os romanos estavam lá. O texto sagrado e os textos escritos no primeiro século, dos historiadores, mostram a corrupção que houve por causa da ressurreição de Jesus. Soldados que foram comprados, situações das mais diversas para anular este acontecimento. Mas entre muitos, eu vou dizer os 15 pontos muito rapidamente. Havia um túmulo vazio. Estavam lá soldados, não eram os pescadores que iam conseguir roubar o túmulo de Jesus com os soldados lá. O túmulo tinha um selo romano e esse selo romano impedia que qualquer pessoa pudesse abrir o túmulo. O túmulo tinha guarda romana de serviço. O túmulo tinha uma pedra à sua frente que era necessário muita gente remover a pedra para conseguir. E havia soldados a guardar o lugar. É impossível passarem à frente. Foi um milagre sobrenatural aquela pedra sair do lugar. Jesus ressuscitou. Diz a Bíblia, quando as mulheres chegaram ao túmulo e viram, diz que ficaram espantados. Talvez muitos de nós não sabem porquê. Porque Jesus estava envolto em panos, não é? E os panos que envolviam Jesus, com as especiarias que colocavam, fica rijo. O lençol fica rijo. E Jesus saiu e o formato do corpo continuou montado. Não é dobrados os lençóis, como muitos dizem. Não, o formato, com as especiarias que se punham nos corpos, e aquele lençol manteve a forma do próprio corpo, mas o corpo não estava lá. Por isso, quando alguém viu, creu logo na ressurreição, porque aquilo não se conseguia fazer, não é? Hoje, se calhar, conseguia-se criar coisas para que isso fosse possível, mas naquele tempo isso não era possível. E a pedra removida foi algo sobrenatural, que não dava para mentir.
Então o túmulo tinha uma pedra à sua frente. A maior parte dos académicos afirma que a pedra pesaria pelo menos 2 toneladas, com provavelmente 2,5 metros de altura. Seria claramente necessário uma equipa para levantar ou arrastar. Não seria trabalho para 1 ou 2 homens. Quinto aspecto, houve várias aparições pós-ressurreição de centenas de pessoas. Após a ressurreição, Jesus apareceu a centenas de pessoas. Logo, nós entendemos que eu podia ter uma visão ou uma alucinação de uma coisa qualquer, mas para centenas de pessoas é impossível. Não se consegue manipular 400 ou 500 pessoas para verem algo que é uma ilusão mental. Vocês entendem o que eu estou a falar? Em João 21:9 diz que o Senhor Jesus preparou uma série de coisas relacionadas com isto. O martírio das testemunhas é outra prova. Porque é que as pessoas morreram por alguém que era mentira? Vocês entendem? Como é que se formou uma igreja tão forte, tão cheia de poder, com uma mentira? Então, a igreja ainda hoje, 20 séculos depois, perdura. Jesus profetizou que ia acontecer. Estava profetizado no Antigo Testamento, como disse há bocado. O dia do Senhor mudou, dizem. Claro que os sabatistas acham que não, mas percebe-se em Atos dos Apóstolos que a igreja começou a reunir ao domingo. Embora Paulo também aparecesse ao sábado para ministrar aos sabatistas, aos que ainda estavam debaixo da lei, Jesus vê-se que a ceia era celebrada no primeiro dia da semana. E ainda há outra verdade. A igreja, os judeus por hábito, tinham a casa de oração, o templo aberto, e todos os dias iam à hora da oração. Então, todos os dias o povo se reunia nas casas e também no templo, mas vê-se que há uma alteração sobre este sentimento. Há uma mudança de paradigma, porque deixou de haver o Antigo Testamento para haver um Novo Testamento. Que Jesus disse, este sangue, este vinho representa uma nova aliança, um Novo Testamento. Amém? Se há um Novo Testamento é porque houve alteração no anterior. As práticas dos sacrifícios também mudaram. Vejam que a igreja não trouxe os sacrifícios do Antigo Testamento. É a única religião entre todas as religiões do mundo em que o seu fundador ressuscitou dos mortos. Pode aplaudir o Senhor? Amém? A mensagem valida-se por si mesma. Um coração humilde é muito mais esclarecido e iluminado do que toda a lógica e toda a razão. Esta mensagem da ressurreição é algo que trouxe uma mensagem que transformou o mundo. Também podemos falar o milagroso fim encaixa com uma vida milagrosa. E a única resposta que realmente precisamos, Jesus continua a ser hoje a resposta. Amém? Então, isto não foi autoria minha, para não pensarem que eu sou muito sábio. Então, assim, sou menos sábio. Então, meus queridos, nós precisamos de entender que a ressurreição é a base da nossa fé. Você tem que ensinar que Jesus ressuscitou. Ter uma fé fundada em alguém que não morreu só, mas que ressuscitou, é algo fantástico. E nós ressuscitaremos também com Ele. Podíamos ler o texto da ressurreição, como começámos, mas nós vemos que os que morrem ressuscitarão em Cristo e nós, os que estamos vivos, iremos ser transformados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? Então, meu querido, eu quero que você entenda que acreditar de coração na ressurreição do Senhor é algo que faz com que tu sejas e permaneças salvo. Amém? Então, a ressurreição não é uma brincadeira qualquer. Vá para a sua casa, estude sobre a ressurreição do Senhor, estude a história, veja os arquivos, veja o que é que aconteceu. Até a própria Bíblia fala que os soldados foram comprados para desmentir, dizer que os seus discípulos roubaram o corpo do Senhor, mas a verdade é a verdade. E Jesus, no primeiro dia de Pentecostes, ali desceu o Espírito Santo, houve pessoas curadas, pessoas salvas, a igreja começou, explodiu, e quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia.
hoje, 20 séculos depois, estamos aqui a falar de um acontecimento há 20 séculos atrás. Um acontecimento que ainda tem poder para poder transformar as nossas vidas. Toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, toda a nossa vida cristã, ela tem como base o princípio da nossa própria ressurreição. Amém? Então, meus queridos, vamos compreender isto. O segundo aspecto, que era o primeiro do versículo, é, versículo 9, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E parece que tudo isto é muito fácil, se com a tua boca confessares. Ou seja, o que é que isto quer dizer, irmãos? Quer dizer aquilo que muitos de nós não andam a fazer. Quer dizer que nós andamos a falhar. Porque nós temos que confessar Jesus Cristo. A nossa vida terrena, ela não é exclusivamente para ganhar o pão e viver a vida, comer uma picanha como ontem comi e fazer assim uma vida de comes e bebes e isto e aquilo. Nossa vida é para confessar Jesus. E por isso que a Bíblia diz, se confessares. Mas não, há muita gente, pronto, confessei como há bocado e está resolvido. Não é isto. Tu é para confessar diante de todos que Jesus Cristo é o teu Deus, o teu Senhor. Veja, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e nós temos que confessar, não estamos a falar do confessionário, não estamos a falar de ir a Jesus e confessar os nossos pecados, porque isso já fizemos quando queremos nele e o recebemos como Salvador, mas é ter uma vida a confessar quem é e o que é para ti Jesus Cristo. Já confessaste quem é Jesus? Já experimentaste dizer à tua mulher, vamos fazer um exercício, se te sentires confortável, se não sentires não faças, não quero que ninguém se sinta desconfortável, mas diz para quem está ao teu lado, confessa Jesus para a pessoa ao teu lado. Vamos fazer confessa, o que é que tu achas que é Jesus para ti? O que é que ele representa na tua vida? Confessa. Alguém consegue fazer isso? Ouve o teu parceiro ao lado e depois responde também para ele. O que é Jesus para ti? Não é em vão. Eu aproveito para beber uma aguinha. Eu esqueço-me dos irmãos que estão online. Podem também confessar. Se não tiver ninguém ao lado, podem falar sobre aquilo que Jesus representa na tua vida. O que é que Jesus disse? Sede minhas testemunhas. Foi ou não foi? E ser testemunha de Jesus é o quê? É confessar quem é Jesus. É confessar a tua experiência com Ele. É confessar o que é que Deus fez na tua vida. É confessar aquilo que Deus representa para ti. É confessar que Ele morreu e ressuscitou dos mortos. Amém. É confessar que Ele transformou o teu coração. É confessar aquilo que Ele representa. Aquilo que Ele é. O que Ele é de importante para ti. Vocês confessam? Mas isso não é uma vez. Isso é uma vida. É um processo de vida. Porque confessar e o que confessar. Eu confesso que tenho que reconhecer que Jesus Cristo é o meu Salvador. O teu Salvador não é o teu emprego, não é a tua empresa. O teu Salvador, meu amado, não é a tua sabedoria humana, não é os teus cursos e o teu intelecto, não é a tua sabedoria só. O teu Salvador é Jesus. Não é mais ninguém. Nem é o pastor Paulo. Ele pode ser o caminho que te leva a permanecer salvo. Ele pode ser o canal que Deus usa. Mas quem te salva é Jesus. Foi Ele que pagou o preço dos teus pecados. Foi Ele que morreu na cruz por ti. Foi Ele que levou sobre Ele as tuas enfermidades. Então tu tens que confessar que Jesus salvou-te. Amém? Tens que confessar que Jesus salvou-te. Para permanecer salvo, precisas de confessá-lo. Amém? Também que Jesus é o que pagou o preço da tua culpa. Porque às vezes nós falamos de um Jesus que não fez nada. Olha, eu gosto muito de Jesus. Então porquê? Olha, aprendi, a minha mãe ensinou-me. Vou à igreja católica, outros vão à igreja evangélica, outros vão a outras comunidades. E então assim vivem sem ter uma experiência. Mas confessar Jesus porquê? Tu sabes a história de Jesus?
tu estás a confessar a alguém que não conheces. É isso? Alguém que não experimentaste. Alguém que não tens uma experiência real com Deus. Estás a confessar a alguém porque aprendeste teoricamente algumas verdades. E a verdade sobre ti? Quem é Jesus para ti? Será que Ele é o teu Salvador? Será que Ele é aquele que levou o teu pecado sobre Ele? Porque, irmãos, ouça com muita e muita atenção. Reconhecer que alguém levou os meus pecados significa que alguém libertou-me de toda a culpa. Libertou-me, deixou-me livre. Eu era culpado. Eu estava no banco dos réus. Eu ia para a prisão. Eu estava condenado a uma prisão eterna. Eu estava condenado a uma condenação eterna. E eu reconheço que Jesus levou essa culpa. Pagou o preço dos meus pecados. Eu tenho que confessar, eu era culpado, mas Jesus salvou-me. Eu era condenado, mas Jesus salvou-me. Eu era responsável pelos meus pecados, porque eu pequei, eu peco, eu falho, mas Ele levou sobre si a minha culpa. Ele foi não só o meu mediador, como Ele também foi aquele que pagou o preço da minha culpa. Ele na cruz pagou o pecado e na ressurreição confirmou que o pecado ficou confirmado e pago. Porque Jesus levou sobre Ele a minha culpa. Também eu tenho que confessar que Jesus morreu na cruz. Jesus pagou esse preço. Que Jesus é quem me sara. Será que Jesus alguma vez te sarou das tuas enfermidades? Eu não sei quantos de nós aqui têm uma experiência de cura divina no seu próprio corpo. Alguém aqui tem? Temos vários braços no ar. Vários braços. Minha mulher, se estivesse aqui, também levantava. O Pedro não se lembra, o meu filho. Mas eu bem sei o que Deus fez. O Rodolfo foi curado de asma também. Não está aqui hoje. Mas será que tu tens um testemunho de cura divina? Eu queria que levantasse o braço de novo. A filha ali do Nuno, onde é que está a filha? Está ali, ó. Tinha talassema, não tinha cura. Fizemos um dia um flyer da cura dela. Ela não dá valor porque era um bebê, era uma criança que não dá. Talvez ela, como o Pedro foi curado, talvez não sinta essa gratidão porque pode sentir, porque os pais contam. Agora, um adulto que tinha uma doença incurável e que Jesus cura, que Jesus liberta, tu tens que confessar que Ele curou o teu corpo e que pode curar o corpo de quem está à tua volta. Ai, mas eu ainda não fui curado, não posso confessar. Confessa que acreditas que Ele pode curar. Porque de acordo com a palavra fé é acreditar naquilo que ainda não está na minha mão. Fé é crer. E nós temos que confessar a nossa fé, a que já aconteceu e aquela que vai acontecer. Eu acredito pela fé que vou estar com Jesus para sempre. Eu ainda não vi esse episódio. Ainda não cheguei a esse lugar. Mas eu creio com todo o meu coração. Então tu precisas de declarar, confessar que Jesus cura. A Bíblia diz que Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele liberta-nos da opressão dos demónios, Ele liberta-nos do inimigo. Venha aprender sobre demonologia, que brevemente nestas temporadas que nós vamos dar nas sextas-feiras, vai chegar o momento de perceber como é que os demónios atuam. Porque é que há pessoas possessas? Porque é que há muitas pessoas que andam na igreja que pensam que têm Deus e não têm, estão no espírito engano. Estão a ser enganadas por coisas que pensam que é Deus, mas que se reprova, porque se Deus habita naquela vida, ela não podia viver como vive. Ela só parece ter Deus na igreja, fora da igreja não parece. E muitas dessas pessoas estão possuídas por demónios, espíritos de engano. Entende? E nós, como igreja, temos que aprender toda a sã doutrina. Diga comigo, eu preciso de aprender a verdade da palavra de Deus. E às vezes há verdades um bocadinho chatas. Você vê Jesus a expulsar demónios no Novo Testamento? Vê ou não vê? Então não pense que isso desapareceu do mundo. Eles continuam bem atuantes, só que disfarçados agora. Aprenderam a disfarçar. Aprenderam a enganar. Aprenderam a ser manipuladores. Sabia disso? Estamos numa época diferente.
em que eles atuam de uma forma diferente. Também temos que confessar que Jesus é o Senhor da tua vida. Esta aqui é a pior, é das mais difíceis. Porque o teu Senhor, o Senhor é o teu dono. Hoje nós temos muito esta palavra na Bíblia, porque nós não entendemos o espírito de quando foi escrito os Evangelhos e as Epístolas. O Senhor era um dono de um escravo. Sabia disso? Davi entendeu esta mensagem. Ele diz, as minhas orelhas furaste. Isto era um escravo livre, que tinha um brinco na orelha, porque esse brinco identificava, ele era escravo, mas já não é, mas continua a servir o ex-dono dele. Porque o ex-dono lhe fez tão bem em vida que ele continua a querer servi-lo, embora livre. E eu preciso ter esse brinco, não é preciso pormos aí brinco, senão daqui a um bocado anda tudo de brinco, não é? Mas o brinco invisível, que é a marca de Deus na minha vida. Ele é o meu Senhor, o meu dono. Se Deus não for o teu dono, quem vai ser o teu dono é o vício, é o dinheiro, é o come e bebes, é o sexo, é a pornografia, é aquilo que te domina. Por isso que eu tenho que confessar que Jesus é o meu Senhor. É o meu Deus. É o meu Salvador. Eu tenho que confessar que Ele toma conta do meu coração. Não há neste coração outro Deus, a não ser Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando eu confesso isso diante de todos os que me rodeiam, milagres começam a acontecer. Sabia disso? Ele é o teu Senhor. O que é que domina o teu coração? O que é que toma conta da tua alma? Qual é a motivação mais bela da tua vida? Irmãos, há dias estávamos na reunião e estávamos a falar também de voluntários e alguém disse, e com razão, os voluntários não ganham dinheiro. É verdade ou não é? Aqui ninguém ganha ordenado por ser voluntário. Ainda paga, e é muito engraçado que trazemos o café, trazemos os bolos e depois se os queremos comer ainda pagamos, não é? Quem o fez ainda o paga. E estávamos a partilhar algumas coisas, mas eu quero te dizer uma boa coisa nesta manhã. Um voluntário deveria trabalhar com mais empenho, com mais paixão, com mais dedicação. Embora não receba qualquer salário, ele deve ter em seu coração que deve servir com o maior zelo possível. Porque ele não está servindo a um Senhor da terra, está servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E nós, quando entendermos isto, vamos servir na igreja com mais capricho, com mais paixão, com mais amor, do que quando servimos um patrão que nos pague bem pago. Porque há aqueles que ganham pouco e ganhando pouco, parece que não querem trabalhar muito. É ou não é? Parece que não puxa. Mas nós não ganhamos nada financeiramente, mas nós estamos servindo um Senhor que é eterno, que nos salvou. Irmãos, e quando eu entendo isto, que Deus é o meu Senhor, eu quando sirvo a alguém, eu tenho a noção que o meu serviço a alguém é como servir ao Senhor. Por isso que Jesus disse, quando visitaste alguém no hospital, quando deste de comer a alguém, quando o abençoaste, cuidaste, foi de mim que cuidaste. Vocês entendem? Quando eu confesso que Jesus Cristo é o meu Deus, eu o sirvo de forma maravilhosa. Que Jesus é o teu Rei. Que vivemos para Ele e Ele vive para nós. Em Gálatas 2:20, para nós terminarmos, diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, que é esta vida aqui terrena, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto é, hoje eu confesso a minha fé,
Hoje eu acredito na ressurreição dos mortos com todo o meu coração, mas não vivo mais eu, mas Cristo deve viver em mim. Eu acredito que aquilo que eu disse há bocado, que um dia destes vamos ter que ter cultos às 7, temos de ter cultos às 9, temos de ter cultos às 11, e por aí fora, não depende de Deus, só depende do que tu confessas lá fora. O que é que tu confessas lá fora? Quais são as tuas palavras? Qual é o sentimento que abre no teu coração? O que é que brota do teu coração quando estás a falar com os teus amigos? Quando estás a falar com o teu patrão? Quando estás a falar com a tua família? O que brota da tua alma? Que nós possamos, nesta manhã, entender. E vamos voltar ao nosso versículo. Pode dizer amém? Romanos 10, 9. E assim vamos dizê-lo com todo o nosso coração. Vamos ler? Já ali está? Que diz? Vamos ficar de pé para lermos juntos? Só que vamos ler na nossa primeira pessoa. Vamos dizer: se eu, com a minha boca, confessar ao Senhor Jesus e em meu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, sou salvo. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Gostava de fazer um tempo de reflexão. Eu sou um bocado fatalista, embora não pareça. Eu vejo muita desgraça na frente. Vejo o mundo a cair, vejo o mundo a entrar numa corrupção profunda. Vejo a violência a tomar conta do mundo. Só que eu não prego isso. Não ensino muito sobre isso. Porque eu entendo que se o Espírito Santo viver dentro de mim, eu sou protegido. E se eu morrer, por algum bandido me matar, eu vou para Jesus. Porque a minha esperança não é terrena. Não preciso andar a publicitar as desgraças do mundo para que o mundo se defenda, porque o inevitável vai acontecer. A violência vai tomar conta da terra. O mundo vai... Esta mistura de pessoas que estão a vir arrastadas pelo mundo, acho que ainda há dias 10 mil pessoas entraram na Itália, milhares de pessoas entram pelos países da Europa, o mundo vai ficar completamente arruinado. Se você for para a América Central, para a América do Sul, para a América do Norte, você vê violência, vê miséria, vê suicídio, vê homicídio, vê corrupção espalhada por todos os lugares. A Europa era um cantinho ainda que se vivia melhor. Os países nórdicos ainda estão protegidos porque estão a impedir certas entradas de certas pessoas. Mas eu quero te dizer, nós não podemos ser dominados pelo medo, porque somos igreja de Jesus. E nós podemos fazer muita coisa. Este lugar, esta cidade, este concelho pode se tornar o melhor lugar do mundo para se viver, se a igreja fizer o seu papel. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, vem buscar-nos a nós. E nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ele cuida de nós. A Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor de quem teme ao Senhor. Nós, igreja, não temos que publicitar a miséria, a desgraça, a violência. Nós temos que publicitar quem é Jesus para ti. Esta é a mensagem da igreja. O que é Jesus para mim? O que é Jesus para ti? O que Ele fez? Se Ele ainda não fez nada, é hora de entregares a tua vida a Ele. É hora de dizer: Deus, toma conta do meu coração. Agora, se não confessamos Jesus Cristo, é porque Ele não é importante para nós. Se tu não confessas que Jesus Cristo é o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, o que pagou o preço dos teus pecados, aquele que vive em ti e que tu já não vives mais para ti, mas vives para Ele, é porque alguma coisa está mal. E não é culpa da violência, não é culpa dos impostos serem altos, não é culpa de vivermos num mundo desonesto e injusto, é nossa culpa. Porque Deus não está a habitar em nós. Podemos ser presos por pregar o Evangelho.
em alguns anos, eu acredito. Eu tenho uma visão do mundo bem grave. A inteligência artificial não vai trazer melhoras para o mundo. Vai piorar o mundo. Os carros conduzirem sozinhos não vai trazer melhoras para o mundo. Vai trazer desemprego. A máquina substituir o homem, o que hoje achamos muito giro, não é? Qualquer dia os aviões não são pilotados por pilotos, porque vão ser pilotados pelo seu sistema de inteligência. Não vai trazer melhoras para o mundo. Vai trazer desemprego. Hoje o país, em Portugal, temos falta de casas. Mas de repente pode haver casas a mais. De repente. Porque há milhares de pessoas a entrar todos os dias. É bom para o negócio, é bom para a economia, é bom para tudo. Mas vai vir um preço que vocês não estão a perceber qual é. Mas a nossa mensagem não é essa. A nossa mensagem é que Cristo é o Senhor. Cristo é o melhor para a nossa vida. Cristo é a resposta para a nossa vida. Meus irmãos, nós não vamos construir nada em pôr no Facebook a desgraça do fim dos tempos. Mas vamos construir a dizer que Jesus é a resposta para a tua vida. Amém? Amém. Por isso que nós à sexta-feira estamos a ensinar como buscar Deus, como nos apaixonarmos, como orar, porque se nós não oramos ao Senhor, se nós não temos intimidade com Deus, é porque não estamos a crer nele. Ou então, alguma coisa tapou os nossos olhos. Jesus disse no seu tempo, o povo ouvia, mas não entendia, via, mas não compreendia. Mas nós temos numa época, tudo está explicado. Fecha os teus olhos. Eu não sei quantos de nós nesta manhã querem entregar a sua vida a Jesus. Quer pedir perdão a Deus dos seus pecados. Quer reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu queria que você buscasse a Deus nesta hora. Tu que estás online também poderás fazer o mesmo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, tu estás vendo cada coração. Eu queria que, se tu tiveres no teu coração o desejo de hoje entregar a tua vida a Jesus, pedir a Deus que perdoe os teus pecados, pedir a Deus que limpe a tua vida. Quem sabe já aceitaste há muitos anos, mas a tua vida se afastou do Senhor. Eu não vou chamar à frente, eu só vou pedir para levantares um braço, porque eu quero orar por ti. E mais irmãos neste lugar querem orar pela tua vida. Levanta o teu braço bem alto, sem vergonha. Não te preocupes com quem está ao teu lado. Levanta o teu braço e vamos orar. Eu agora pedia que todos de olhos bem fechados, oremos por aqueles que levantaram os seus braços. Não tentes saber quem foi. Ora só. E vamos orar a Deus, ajuda estes irmãos, estes amigos que estão entregando a sua vida a Ti, que estão pedindo, o Senhor, ajuda-me, socorre-me, perdoa. Pai, em nome de Jesus, oro por aqueles que têm levantado os seus braços. Eu oro por aqueles que estão neste lugar e aqueles que online irão também ouvir esta mensagem e esta oração. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito traga perdão, para que Tu possas trazer libertação, restauração sobre todos aqueles que estão levantando os seus braços para confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, eu entrego as suas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo.